Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o monitoramento da esterilização dentro da Central de Material e Esterilização, a nossa CME. Quando a gente pensa, né, na prática, nós não conseguimos visualizar a esterilidade de um material, ou seja, não é possível a gente olhar para aquele instrumental e afirmar que ele está estéril. Por isso, nós vamos utilizar métodos de monitoramento que vão ser ferramentas para garantir para a gente a segurança do processo e também para garantir a segurança para o paciente. Então, o objetivo dessa aula é entender o que é o monitoramento da esterilização, conhecer os 4 tipos de monitoramento e compreender a função de cada um deles, né? Além da gente poder identificar as falhas no processo e aplicar todo esse conhecimento na nossa prática. O monitoramento, ele é essencial para a gente garantir que os materiais utilizados nos pacientes, eles estejam livres de micro-organismos. Então, quando falamos, né, de procedimentos invasivos, como cirurgias, curativos, sondagens, atendimentos odontológicos, qualquer falha na esterilização pode causar uma infecção extremamente grave. E essas infecções, elas podem levar a complicações, aumento de tempo de internação e até mesmo risco de morte para o paciente. Então, além disso, o monitoramento, ele também protege o profissional da saúde, evitando que a gente tenha uma exposição a materiais contaminados. Portanto, gente, ele não é apenas uma etapa técnica, ele acaba sendo uma medida de segurança. E o objetivo, né, desse monitoramento vai ser validar todo o processo de esterilização. Então, isso significa poder confirmar que todas as condições necessárias, elas foram atingidas para a gente eliminar os micro-organismos. Além disso, o monitoramento ele vai permitir para a gente identificar falhas precocemente. Então, por exemplo, se houver um problema na autoclave, né, nos parâmetros ali do ciclo ou na organização do material, o monitoramento ele vai apontar para a gente essa falha antes que o material seja utilizado. E isso evita danos ao paciente e permite que a gente faça uma correção imediata. O monitoramento da esterilização, ele é dividido em 4 tipos. Nós temos o mecânico, o físico, o químico e o biológico. Cada um desses métodos, eles avaliam uma parte diferente do processo, né. Eles não conseguem substituir, um não substitui o outro, eles são complementares. Ou seja, para a gente garantir uma segurança total, é necessário que a gente utilize esses 4 métodos, né. Se a gente utilizar apenas um, a gente pode deixar passar alguma coisa extremamente importante. O monitoramento mecânico, ele está relacionado ao funcionamento do equipamento, ou seja, da própria autoclave ali. Ele não vai avaliar diretamente a esterilização do material, mas ele vai avaliar se a máquina está operando corretamente. Se o equipamento ele não estiver funcionando de forma adequada, todo o processo ele vai ficar comprometido. O monitoramento mecânico, né, ele inclui principalmente a manutenção do equipamento. Essa manutenção, ela pode ser preventiva ou corretiva. Preventiva para a gente evitar que algo aconteça e corretiva quando já tem algo ali que foi detectado, né. A manutenção preventiva, ela é realizada periodicamente, mesmo sem o equipamento apresentar problema, né, então o objetivo vai ser evitar falhas. Já a manutenção corretiva, ela ocorre quando a gente tem algum defeito, quando a gente tem algum problema, né, que foi identificado ali e que precisa ser corrigido. A gente também tem a verificação de peças, de vedação, de válvula, de funcionamento de bomba e da própria integridade ali da câmera. Todos os eventos, né, que são relacionados ao equipamento, gente, eles devem ser registrados, tá? E esse registro também inclui as falhas, a manutenção e as intercorrências. Esses registros, eles devem sempre conter a data da ocorrência, o tipo de problema, quem que foi comunicado,
qual a ação que foi tomada e quem realizou o serviço. Isso daí, gente, são dados que são fundamentais para a gente poder falar que a gente tem um controle, né, de qualidade e de rastreabilidade. Então, quando a gente fala, né, desse controle, a gente pensa que sem um monitoramento mecânico, não há uma garantia de que o equipamento está funcionando corretamente. E se a autoclave não estiver funcionando de uma forma adequada, todo o processo de esterilização ele pode falhar. Então, mesmo que aparentemente seja tudo normal, a gente precisa sempre estar atento. Por isso que esse tipo de monitoramento, ele começa como a base, né, de todo o nosso processo. Agora a gente vai falar um pouquinho do monitoramento físico. O monitoramento físico, ele vai avaliar os parâmetros do processo de esterilização. Então ele verifica se as condições necessárias para eliminar os micro-organismos, elas foram atingidas. E os três principais parâmetros são o tempo, a temperatura e a pressão. A temperatura, gente, ela precisa atingir níveis específicos, que geralmente estão entre 121 e 134 graus. A pressão, ela já é necessária para que o vapor ele alcance, né, essas temperaturas. E o tempo garante que os micro-organismos eles sejam destruídos completamente. Então, esses três fatores, eles atuam juntos. Se um deles falhar, o processo todo pode ser ineficaz. Esses parâmetros, eles são monitorados durante todo o ciclo, né? Eles podem ser observados no próprio painel da autoclave ou em registros impressos. O profissional, ele é responsável ali, né, que está responsável por esse setor, ele deve acompanhar esses dados e garantir que eles estejam dentro dos padrões. E se acontecer falha, gente, nesse processo, como que acontece? Se a gente tiver qualquer falha, qualquer alteração nesses parâmetros, seja a temperatura que está abaixo do ideal, seja o tempo que foi insuficiente ou uma pressão inadequada, o material ele não pode ser considerado estéril, tá? Nesse caso, ele deve voltar e refazer todo o processo. Então, em caso de falha em qualquer um desses parâmetros, a gente tem que inutilizar esse procedimento de esterilização e retomar o processo novamente. Agora, pessoal, vamos pensar no monitoramento químico. O monitoramento químico, ele utiliza substâncias que reagem ao calor e que mudam de cor. Então, essas substâncias, elas são chamadas de indicadores químicos. A função do indicador químico vai ser mostrar para a gente que o material ele foi exposto ao processo de esterilização. Gente, marquem essa palavra, né? Ele foi exposto ao processo de esterilização. Ele facilita a identificação visual, né, do material processado. Porém, gente, ó, ele foi, exposto ao processo. O fato de ter mudado de cor não significa que o material está estéril, significa apenas que ele desculpa gente, que ele passou pelo processo. Então, tem a mudança de cor, isso já valida a minha esterilização? Não, isso me fala que ele passou pelo processo, mas não é uma garantia de que de fato ele está estéril, tá gente? Isso é muito importante a gente frisar, né. A gente não vai utilizar o material se a gente não tiver a mudança nesse indicador, porque se a gente não tem a mudança, significa que ele não passou pelo processo, tá. Então a gente precisa ficar bem atento. Só que esse indicador, ele não garante, né, como eu falei para vocês, a esterilização. Ele apenas indica essa exposição do processo. Por isso, gente, ele sempre deve ser associado a outros tipos de monitoramento. A gente nunca pode utilizar apenas o indicador químico, tá? Se o indicador ele não mudar de cor, o material ele não deve ser utilizado porque significa que teve ali alguma falha.
E toda a equipe, gente, deve ser treinada para verificar esses indicadores antes de usar qualquer material. Vamos pensar que houve uma falha muito grande na CME, chegou para mim na sala no centro cirúrgico, um material que não tem ali a mudança de cor no papel grau cirúrgico, não tem um indicador químico confirmando. Eu não posso utilizar esse material. Se não teve alteração de cor, alguma coisa falhou dentro desse processo. E agora, pessoal, a gente vai falar do monitoramento biológico, né? Esse, ele é o método mais confiável de todos. Isso porque ele está diretamente ligado à eficácia do processo. Então, como que ele funciona? Ele utiliza micro-organismos que são altamente resistentes, geralmente na forma de esporos, né? Lembra lá das nossas outras aulas que a gente falou que esses são os mais difíceis da gente conseguir destruir, né? Esses micro-organismos, eles são submetidos a um processo de esterilização. Depois, eles passam por um processo de incubação, né? Ali, eles vão para dentro de uma incubadora para a gente verificar se eles sobrevivem. O tempo de leitura, né, do resultado do indicador biológico, ele é de aproximadamente 3 horas. E ele precisa ser realizado, gente, diariamente no primeiro ciclo da autoclave. Isso garante que o equipamento ele está funcionando corretamente. Então, a gente precisa fazer isso antes da gente liberar os materiais. Nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar especificamente, né, do indicador biológico, que é a gente fala que é como se fosse ali o modo ouro, né, do processo, dos indicadores. Ele dá para a gente uma grande segurança com relação ao processo de esterilização. Então a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar só dele, tá, pessoal? Então fiquem tranquilos que a gente vai aprofundar mais. Se o resultado, gente, do indicador biológico for negativo, significa que não houve, né, crescimento microbiano, indicando que a esterilização ela foi eficaz. Agora, se vier positivo, significa que houve uma falha e que o processo ele não conseguiu eliminar os micro-organismos. E quando tem alguma falha, né, no teste biológico, todos os materiais, eles devem ser considerados contaminados. Eles devem ser recolhidos, o equipamento deve ser avaliado e o processo, ele deve ser repetido, né? A gente nunca vai utilizar um material que teve o teste, biológico como positivo. E como que a gente identifica isso? A gente identifica através da cor. Né, quando o teste biológico falha, a gente vai ter 2 ampolinhas que a gente vai utilizar, vai colocar na incubadora, uma vai ter passado pelo procedimento da esterilização e outra não. As 2 vão ali para a incubadora e uma tem que mudar de cor, porque se não teve crescimento, né, a gente vai perceber uma alteração, mas a gente vai falar melhor sobre isso numa aula específica sobre esses indicadores biológicos, tá? Agora pensando, né, na integração dos monitoramentos. Os 4 tipos de monitoramento, eles devem ser utilizados juntos, porque cada um avalia uma parte do processo. Por isso a importância da gente sempre avaliar todos de forma integrada. Quando nós utilizamos todos os métodos, nós conseguimos aumentar a segurança. Então, se um falhar, o outro ele pode identificar para a gente o problema. E isso reduz significativamente o risco de erro. E lembra que toda vez que a gente faz os monitoramentos, a gente precisa registrar? Todos os dados, eles precisam ser registrados, porque isso vai garantir para a gente controle, rastreabilidade e segurança jurídica. O tempo mínimo que a gente tem que deixar esse material arquivado é de 5 anos, tá, pessoal? Então esses registros, eles precisam ficar arquivados, porque dentro de 5 anos, se tiver algum problema, a gente tem que ter os arquivos registrados para a gente poder consultar, né? Isso nos garante um respaldo, tá? Então, devem ficar ali por 5 anos, porque isso vai permitir para a gente auditorias e análises futuras, se for necessário. E aí eu pergunto para vocês, né, quando a carga não deve ser liberada? Ela não deve ser liberada quando os parâmetros físicos eles estiverem alterados, quando o indicador químico não tiver reagido, ou se o teste biológico for positivo.
Então, em qualquer uma dessas situações, a gente não vai liberar a carga, ou seja, a gente não vai liberar esse material para uso, tá? Isso é extremamente importante vocês entenderem. Se apresentar falha em qualquer um desses processos, a gente não vai poder liberar, porque a gente não tem a garantia de que esse instrumental ele está de fato esterilizado e seguro para uso no paciente. O monitoramento da esterilização, ele vai ser essencial para a gente poder garantir a segurança do paciente. E sem ele, a gente não consegue ter certeza do material estéril. Então, gente, não basta a gente esterilizar. A gente sempre vai precisar comprovar se essa esterilização realmente foi eficaz. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E a gente se encontra na próxima aula, quando a gente vai falar mais dos indicadores biológicos, que são o padrão ouro aí no monitoramento do processo de esterilização. Até a nossa próxima aula.